Olá, turma do quinto ano. Bem-vindo, querido aluno Henry. Na nossa aula de hoje, de língua portuguesa, trabalharemos interpretação de texto. Nosso texto se chama A Lanterna. Subi para o meu quarto, fechei a veneziana para ficar bem escuro e depois fiquei brincando de pôr o círculo de luz em todo lugar. Nas paredes, no teto, nos móveis e debaixo da minha cama. E lá, bem no fundo, eu achei uma bolinha de vidro que eu estava procurando há muito tempo e que eu nunca teria achado se não tivesse comprado a minha lanterna legal. Eu estava embaixo da minha cama quando a porta abriu. A luz acendeu e a mamãe gritou: Nicolau, onde você está? E quando a mamãe me viu sair debaixo da cama, ela perguntou se eu tinha ficado louco e o que é que eu estava fazendo no escuro embaixo da cama. E quando eu expliquei que estava brincando com a minha lanterna, ela disse que gostaria de saber onde é que eu ia buscar essas ideias, que eu ainda ia acabar matando ela e que enquanto esse dia não chegasse, veja só em que estado você ficou e quer fazer a lição imediatamente. Depois você brinca. E esse teu pai tem cada ideia. A mãe saiu, apaguei a luz e comecei a trabalhar. É super legal fazer lição com lanterna, mesmo que seja de matemática. Depois, a mamãe voltou no quarto, acendeu a lanterna, acendeu a lâmpada grande e ela estava muito brava. Pensei que tinha mandado você fazer a lição antes de brincar. A mãe me disse. Mas eu estava fazendo a minha lição, expliquei. No escuro, com essa lanternazinha, lâmpadazinha ridícula. Mas você vai ficar cego, Nicolau. A mãe gritou. Depois, o papai chegou e eu fui correndo dar um beijo nele e mostrei a minha linda lanterna. E ele disse que era uma ideia esquisita, mas que afinal, com isso, eu não ia encher os ouvidos de ninguém. Depois, ele sentou na sala para ler o jornal. Posso apagar a luz? Perguntei. Apagar a luz? O papai falou. O que é que há? Ficou bobo, Nicolau? Bem, é que para brincar com a minha lanterna, expliquei. Nem pensar nisso, o pai falou. E além disso, eu não posso ler jornal no escuro, sabia? Mas é isso mesmo, eu disse. Eu ilumino para você com a minha lanterna. Vai ser legal. Não, Nicolau, o pai gritou. Você sabe o que quer dizer não? Muito bem, não. E não fique me enchendo os ouvidos. Já tive um dia muito cansativo hoje. Na mesa, como ninguém estava com cara de brincadeira, eu não tive coragem de pedir para apagar a luz para comer e fiquei torcendo para os fusíveis queimarem, como acontece às vezes, e todo mundo ia ficar contente de ver a minha lanterna e então, depois do jantar, eu ia descer com papai
para o porão, para iluminar enquanto ele trocava os fusíveis. Não aconteceu nada disso. Foi pena, mas ainda bem que tinha torta de maçã. E essa foi a história. O menino que tinha uma lanterna e ele resolveu brincar, foi brincar embaixo da cama. A mãe levou um susto, pois não encontrava o filho. Ela ficou brava, mandou ele fazer a lição. Ele fez a lição, só que com a lanterna. A mãe voltou, ficou brava de novo com ele. Ele explicou. Depois, quando o pai chegou, ele foi dar um abraço, um beijo no pai. Mostrou a lanterna, o pai achou esquisito. Depois o pai foi ler o jornal e ele quis que apagasse a luz. E o pai não gostou nada da ideia, brigou até com ele. Depois eles foram jantar. Enquanto jantavam, ele ficou pensando que seria muito legal se as luzes se apagassem e ficasse tudo escuro, que depois ele poderia ajudar o pai dele a ir lá no porão para poder acender, trocar os fusíveis. Mas nada disso aconteceu. Agora vamos aos sinônimos. Veneziana, tipo de janela com lâminas horizontais de madeira ou metal, que quando fechada, venda a claridade, mas deixa penetrar o ar. Fusível, pequena peça que protege os circuitos elétricos, feita de material que derrete quando a corrente elétrica é maior que a quantidade determinada. 1. Estudo do texto. Escreva V para verdadeiro e falso e F para falso. É possível afirmar que o narrador desse conto é também personagem da história? É verdadeiro ou é falso? Embaixo, é apenas um observador dos fatos? Embaixo, sublinhe no conto 3 verbos que confirmem a sua resposta. Próxima página. Página 76. A Lanterna é um conto de humor. Escreva 2 situações do conto que você tenha achado engraçado, a 1 e a 2. Aí, 3. Marque a alternativa adequada. Esse conto foi escrito para adultos, jovens ou crianças? 4. Releia o 4º parágrafo. Quando a mamãe me viu sair debaixo da cama, ela perguntou se eu tinha ficado louco e o que eu estava fazendo no escuro, embaixo da cama. E segue o parágrafo. Embaixo você vai responder a questão a seguir, tá? Você vai escrever sua conclusão. A. Nicolau cita algumas falas nesse parágrafo. De quem são essas falas? B. Que pontuação foi usada para indicar essas situações? Pontuação são ponto final, interrogação, exclamação, vírgula, aspas, travessão. Página 77. O autor escolheu uma criança para narrar o conto. Por isso, a linguagem usada é infantil e os fatos são contados sem que se perceba uma interrupção do pensamento. Escreva sim ou não. Esse jeito de narrar os fatos contribuiu para, letra A, dar mais humor ao conto? Sim ou não? B, deixar o conto mais confuso e difícil de compreender? Sim ou não? C, envolver o leitor na narrativa? Sim ou não?
Embaixo, sublinhe no conto outro parágrafo em que os fatos são narrados sem que se perceba uma interrupção do pensamento. Você vai lá passar um traço nessa parte. 6. Releia um trecho do conto. Aí, na mesa, como ninguém estava com cara de brincadeira, e continua o trecho aqui. Aí você vai responder. Que palavra foi repetida nesse trecho? Depois, na outra página, tem marque a alternativa adequada. Essa repetição cria a imagem de um menino. Aí você vai dizer se é cheio de energia, louco para brincar com a lanterna, ou se é desanimado com preguiça de brincar. Depois, responda qual é o desejo de Nicolau contado no trecho da página anterior. Por que ele quis isso? Eu vou explicar. Ok? E essas são as atividades de fixação para entendimento do texto. E essa foi a aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e nos vemos na próxima aula.